Bom dia, gente. Estamos começando hoje mais uma reunião do Grupo Locomotion. A gente está fazendo a reunião no modelo híbrido, então estamos com algumas pessoas aqui e vocês que estão online. Hoje a ideia da nossa apresentação, da nossa reunião é fazer uma parte de apresentação então, de introdução do artigo do Saibene Menetti de 2003 com o Pedro. E depois a gente vai fazer algumas práticas com tabelas diferentes no software JASP. Então, agora eu vou passar a palavra para o professor para ele falar sobre algumas introduções e depois a gente já passa para a apresentação. Olha aí, a professora. Buenas, pessoal. Tudo bem? Estão ouvindo aí? Estão ouvindo? Beleza. Olha só, avisos, então, da semana. Nós atrasamos um pouco por causa da coleta de amanhã, né? A gente estava combinando já algumas coisas. Vamos tentar chegar às 8 horas para a equipe de coleta e para começar as coletas às 9 da manhã, tá? Então, durante a tarde ainda a gente vai estar ajustando algumas coisas, está imprimindo algumas folhas, confirmando materiais, assim, tá? Para começar às 8 já a preparar tudo certinho. Além disso, foi uma semana bem puxada, né? Teve várias bancas que aconteceram aí do pós-graduação, né? Por causa que nós temos esse problema do período, todos começam juntos, então esse é um problema, todos quase sempre terminam juntos e sobrecarrega todo o sistema de professores que avaliam e etc. Então, começa a aparecer alguma correria a mais, e inclusive eu peço a paciência dos alunos para que entendam também isso, né? De que os professores estão muito sobrecarregados nesse período. Inclusive, isso fica uma dica, tá? Para o pessoal que é mais antigo já entende isso, mas é mais um motivo de vocês tentarem evitar esse período de bancas, não deixarem para o último momento para não defender no mesmo período onde todos defendem, porque quase sempre a qualidade de tudo é um pouquinho menor, né? Porque a gente não tem tanto tempo para ler as coisas, etc. Então, tentar antecipar, às vezes, 3 meses, 6 meses, é uma jogada muito boa para evitar isso, né? Lembrar disso também. Que mais, pessoal? Apareceram várias coisas interessantes. Teve um artigo publicado, né, do grupo, que tem a ver com o doutorado do BRL, um trabalho de uma colaboração bem interessante com o pessoal da Federal de Paraíba, né? Muito legal, um estudo que é até fora da nossa linha principal, mas que tem a ver com desempenho no voleibol, onde se notou ali o prejuízo do uso de redes sociais em jogadores de alto nível, né, em jogadores de vôlei, na qualidade de desempenho ali durante treinos e competição, né, mostrando coisas que a gente fala muito, mas até onde realmente isso atrapalha ou não, esse estudo ajudou a verificar, especialmente sobre um aspecto, né, teve desempenho no geral, mas teve um aspecto que era na questão de coordenação visual-motora, digamos assim. Então, tinham testes de coordenação, de velocidade, onde tem luzes lá que os jogadores têm que fazer escolhas muito rápidas, que está ligado à tomada de decisão. É um ponto bem importante nos esportes coletivos, né? E isso foi prejudicado com o uso de mídias sociais, digamos assim, comparando com outras, né? A condição controle quase sempre é TV, e se diz que é novela, porque é onde tem atividade cerebral mais baixa. É quando se assiste novela, é a piada que o pessoal faz. Tá? Mas se usa isso como uma situação controle, tá? Versus o uso de redes sociais, que era especialmente Instagram, até. Quer saber um pouquinho mais. Mas depois tem no artigo, tá? E que mais, gente? É isso, está acontecendo um monte de coisa, né? Tudo ao mesmo tempo, bem legal que a gente está organizando, os projetos acontecendo bem essa semana também. Eu faltei na quarta, né, lá no nosso treino da Caminhada Norte, que eu senti falta já de eu ter me mexido um pouco aquele dia, e eu espero que na próxima semana a gente eu volte para a carga total, né, mas eu vi que as coisas andaram, foram tudo bem, tá? Então, é isso, gente. Feito, vamos lá. Aí, alguma dúvida, alguma fala? Tá, então agora eu vou compartilhar a apresentação e vou passar a palavra para o Pedro. Você quer apresentar no teu computador ou quer que eu vá passando para ti? Peraí. Estão vendo a apresentação?
Hã? Isso. Só prende aí e põe no bolso. Dá um grampinho. No bolso. Só faz um teste aí, fala, ver se o pessoal tá te ouvindo. Espera aí. Baixo. Alô? Melhorou? Melhorou? Ah, é o meu sistema ali que tá. Tá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Pedro Espanhol. Eu sou bolsista do professor Tartaruga, de caminhada nórdica e de pesquisa científica, e de iniciação científica. Então, hoje eu vou apresentar um artigo de revisão do SciBN e do Minetti. Então, o artigo é Biomechanical and Physiological Aspects of Leg Locomotion in Humans. Então, na introdução do artigo, ele traz a importância da locomoção e ele faz comparação com os outros animais dos ambientes terrestres, aquáticos e voadores. Então, ele faz comparações mais energéticas, onde alguns animais voadores e aquáticos eles conseguem parar em alguns momentos de fazer ações e conseguem continuar se locomovendo. E daí ele já traz mais para a locomoção humana a vantagem do uso da perna, então na caminhada e na corrida e na troca de direção rápida. Ele também já introduz conceitos, então o custo de transporte e a velocidade ótima de caminhada. E faz a comparação na caminhada, na corrida, no esqui e nos patins. Então aqui o custo de transporte. Então o custo de transporte é a energia gasta para a locomoção e tem relação com a massa e com a massa e com a distância. Então aqui a gente consegue ver no eixo X a velocidade em metros por segundo na -1, no eixo Y o custo de transporte. Então aqui o gráfico em U da caminhada, aqui seria a velocidade ótima de caminhada no ponto mais baixo do vale, e depois com o aumento da caminhada, o aumento do custo de transporte. Então nesse ponto é a intersecção da corrida, onde correr fica mais energeticamente melhor. Então aqui o conceito de recovery, então utilizado no paradigma do pêndulo na caminhada, é a habilidade de salvar energia mecânica. Então o pêndulo ideal seria a troca perfeita de energia, seria um pêndulo reto e possui um recovery de 100%. Na caminhada, então, a gente utiliza um pêndulo invertido, então o recovery é de mais ou menos 60%. Então ali tem a fórmula do recovery, então 100 dividido no trabalho forward, mais o trabalho vertical, menos o trabalho externo, dividido pelo trabalho forward, mais o trabalho vertical. Então, aqui um gráfico de como o recovery ele se comporta. Então, no eixo X, velocidade ao quadrado por length, na gravidade -1, e o recovery no eixo Y. Então, aqui é a velocidade ótima de caminhada. Então, a velocidade ótima de caminhada é a caminhada com menor custo energético e ela se aproxima muito numa velocidade intermediária e na VAS. Então, a VAS seria a velocidade autoselecionada. Então, em pessoas sem patologia, normalmente a VAS ela fica bem próxima ali da velocidade ótima de caminhada, que seria a VOC. Então, aqui novamente, mostrando a velocidade ótima de caminhada seria assim como ficaria aqui no ponto mais baixo do vale, junto com a VAS, que seria a velocidade autoselecionada. Então aqui ele coloca os paradigmas mecânicos, então os fundamentos, a energia potencial, que é dada por massa vezes gravidade e altura, a energia cinética, que é dada por 0,5 massa na velocidade na 2, energia elástica, a total de energia mecânica, que é a soma da potencial com a energia cinética, e a massa.
Então, são os conceitos que ele vai utilizar durante todo o artigo. Então, na caminhada, seria o paradigma do pêndulo invertido, então o paradigma do ovo, e na caminhada se dá a troca constante de energia potencial e energia cinética. Então, aqui a gente consegue ver gráficos do pêndulo da caminhada. Então, em cima ali, a primeira linha mostra a energia total, que seria o trabalho. Então, o pêndulo perfeito, não existe trabalho, não existe variação de energia. A variação é perfeita. E embaixo, a energia elástica não varia na caminhada. E aqui mostra o pêndulo e a troca de energia forward e energia horizontal e forward. Então, na corrida já se usa o paradigma da massa-mola e daí já se inclui a energia elástica com o tempo de voo. Então, na primeira fase de contato da corrida se dá a frenagem e na segunda fase de contato libera a energia elástica em forma de trabalho externo para o ambiente. Então, aqui o gráfico da corrida, a queda do trabalho no tempo de voo, a troca de energia cinética e potencial ali, com a queda também por conta do tempo do voo, e aqui a variação da energia elástica presente na corrida. Então, aqui o pêndulo, então aqui tem a frenagem, depois a liberação da energia elástica. Então, aqui a troca de energia elástica com energia forward e energia horizontal. Então, aqui, como medir o trabalho mecânico, trabalho externo, ele introduz. Então, o trabalho externo é acelerar o corpo centro de massa, M, em relação ao ambiente. Se utiliza a energia potencial e a energia cinética, e isso dá o trabalho total, a energia total. Então, na caminhada, ela é feita pelos músculos, e na corrida, com energia elástica, se inclui os tendões. Aqui a gente consegue ver o gráfico do trabalho externo, o modelo, trajetória do corpo, depois a trajetória do corpo centro de massa, a energia total, dado o trabalho externo. Então, aqui o trabalho interno seria os segmentos do corpo em relação ao controle de massa. Então, normalmente é uma função crescente da velocidade e se dá 25% do trabalho total. Então, aqui mais um modelo mostrando como se dá o trabalho interno. Então, trajetória do corpo e dos segmentos do centro de massa, a energia cinética se dá o trabalho interno. Então, aqui o trabalho total seria a soma do trabalho externo com o trabalho interno. Então, aqui todo o modelo mostrando o trabalho total aqui, se dado com a soma do trabalho externo e a soma do trabalho interno. Então, aqui as padronizações. Então, eles mostram a similaridade dinâmica, que seria a mudança não variável entre as forças mecânicas. Então, essa similaridade ela é a mais validada cientificamente e ela se utiliza no sistema de Froude, que seria velocidade ao quadrado por gravidade mais comprimento da perna, no caso. A velocidade, então, o Froude é utilizado em velocidade para medir a velocidade em sujeitos com diferentes tamanhos de perna e diferentes gravidades. Então, essa similaridade ela mostra a similaridade nas trocas de energia potencial e energia cinética. Então, aqui, Froude 1 seria o limite de caminhada. No Froude 0,5 é a transição da caminhada para a corrida. Em 0,25 seria a velocidade ótima de caminhada. Então, com menor custo de transporte. Então, aqui a transição. Então, a transição da caminhada para a corrida é quando a força centrípeta do centro de massa é maior que a gravidade. Então, a velocidade ela não é muito bem estipulada, mas ela varia entre 1,80 e 2,50 metros por segundo na menos 1. E a transição da corrida para a caminhada, ela se sabe que ocorre em maior velocidade. Então, em maiores velocidades, os batimentos da caminhada ultrapassam da corrida, sendo mais econômicos que correr. Então, normalmente, a transição ela é mais calculada pelos batimentos cardíacos. No gradiente de locomoção, então, na subida, aumenta os músculos recrutados de 67% para 73%. Mais de 30% de inclinação, apenas trabalho positivo. Isso na subida.
E os músculos tendem a mudar de padrão isométricos e concêntricos. E o trabalho interno aumenta na caminhada. Na descida, então, menos de 30% da inclinação, apenas trabalho negativo. E na descida, 125% de eficiência na velocidade ótima de caminhada. Então, aqui a gente tem um gráfico do gradiente de locomoção. Esse é um gráfico de trabalho negativo. Então, no eixo X, temos o gradiente, e no eixo Y, o trabalho negativo. Essa linha seria da corrida e essa linha seria da caminhada. Então, quanto maior o gradiente, menor o trabalho negativo. Quanto menor o gradiente, maior o trabalho negativo. O gráfico de trabalho positivo seria o oposto. Então, efeitos de tamanho seria a diferença de tamanho de perna ou de massa. Então, em crianças, elas acabam gastando mais energia por quilo na mesma velocidade. Isso ocorre por eles terem que fazer uma maior frequência, isso por ter um tamanho de perna menor. Então, com isso, também ocorre um maior trabalho interno. A VAS e a VAS max é menor em crianças e o trabalho externo é maior com o aumento da velocidade. O custo de transporte é igual porque a troca de energia potencial e energia cinética é igual em todas as idades, na caminhada. Em pigmeus, então, outro estudo feito, a caminhada ótima, ela é mais baixa, o C é mais alto na caminhada, então o custo de transporte, e o C mais baixo na corrida, o custo de transporte. Então, com isso, deu para perceber que existe uma mecânica diferente nesse povo. Então, aqui a gente tem os efeitos da gravidade, também vai se utilizar o Freud. Então, se utiliza métodos experimentais e teóricos. Um dos métodos experimentais feitos e utilizados são os simuladores de hipogravidade. Então, gera uma força quase oposta a G, porém os membros que não ficam presos nos simuladores, eles variam ainda com a gravidade. Então, é um problema esse teste. Então, para tentar solucionar esse problema, tem os voos parabólicos, então em aviões, e com a parábola eles conseguem manipular a gravidade, porém o tempo de coleta ele é muito curto. Então, nos estudos feitos com esses dois métodos, foram feitos estudos e os resultados foram que na Lua a caminhada é de 40% em comparação com a Terra e a caminhada ótima é de 64%. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando os efeitos da gravidade. Então, aqui no eixo X, a gravidade, e no eixo Y, a velocidade de caminhada em metros por segundo. Então, quanto maior a gravidade, a gente consegue ver que a transição vai ser feita em menores velocidades e em menores gravidades, o Freud de Optimal Walking começa a ser menor, a velocidade. Então, na locomoção aprimorada aqui, ele já se refere aos esquis e os patins. Então, a velocidade em provas de mais de 30 km no cross-country pode passar de 25% mais alta do que na corrida. Isso ocorre por não ter tempo de voo e vencer as forças opositoras é mais fácil. Além da ajuda dos braços, que a gente consegue ver também na caminhada nórdica aqui, já que a gente não consegue ter neve, e os pés não precisam ser reposicionados na frente. Então, os gastrocnêmios eles são utilizados mais como propulsão, então não tem aquela parte de frenagem. Então, as forças opositoras nos esquis e nos patins acabam sendo apenas a resistência do ar e a fricção. Em amputados, então, acima do joelho tem mais variação mecânica e amputados abaixo do joelho tem mais similaridade na marcha anormal. Então, em próteses, em corridas, como dá para ver ali na foto, a energia elástica, ao invés de ser gerada pelos tendões, ela é gerada pela deformação da prótese. Então, aqui, eles fizeram um estudo vendo se é possível melhorar a velocidade da corrida mudando as características do terreno, é mais ou menos o que vai ser feito no piloto ali. Então, em contato com o solo depende do enrijecimento da perna e do terreno. Então, é fato que o enrijecimento da perna é constante, portanto, o solo é o fator variável. Então, eles viram que o solo ideal é sempre o mais duro e que em pistas fofas leva a maior comprimento de passada. Então, aqui as perspectivas e as conclusões do artigo. Então, o artigo focou nos aspectos mecânicos da locomoção humana. Então, eles falam que alguns estudos ficaram de fora por excesso de estudos nos últimos anos.
e eles têm boas perspectivas para o futuro da área como ciência. Isso por ter mais tecnologias e por novos cientistas. Então, essa foi minha apresentação. Agradeço a atenção e fico à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Muito bem, cara, muito bem. Deu um pouquinho mais de 20 minutos, mas acho que está dentro do... Fui do bolso perigoso. Estava dando 15, ontem Deixa eu ver as perguntas aqui do chat. Deu 14? Eu olhei errado, então, desculpa. Espera aí. Gente, eu não estou conseguindo ouvir o chat, então se alguém tiver pergunta, manda escrita de quem está no Zoom, tá? Não deu o que houve, não estou conseguindo ouvir. Tem que botar a JBL gigante para ouvir, senão não dá para ouvir. Hoje a gente não colocou a JBL gigante. Não sei se o professor quer fazer algum comentário, alguma coisa. É, aqui no Zoom. Ó, tem vários parabéns aqui para ti. Não sei se eu tenho propriedade para formular uma dúvida. É uma boa saída. Vou voltar no slide ali para mostrar, pode ser? Sim. É porque é um assunto que, primeiro, eu queria parabenizar, porque é um artigo que ele é bem denso, né? Ele é bem complicado, assim, está no segundo semestre. Então, aluno de primeiro semestre, então tem muitas questões de formalidade, de apresentação, de conectivos, de linguagem que a gente vai pegando ao longo do tempo. Acho que foi 2018, 19, quando eu entrei. Comecei a participar do grupo, eu acho que eu apresentei no Pêndulo também esse artigo, e também foi muito complicado, muito difícil de trabalhar. E uma coisa que eu tive de dificuldade, não sei se tu teve quando eu estava vendo, foi de entender essa parte de medir o trabalho mecânico. Entender essa transferência de energia, como isso ocorre, né? E como que a gente faz essa medição. Então, não sei se o pessoal entendeu, se tu quer repassar alguma coisa dentro dessa pergunta, ou se tu mesmo tem alguma dúvida ainda nessa parte. Eu fiquei meio assim, eu estava conversando com o André até. É que essa parte tá junto, né? Uhum, Seria mais aqui, assim, nesses dois gráficos. uhum. A energia total, ela não varia, então não vai ter trabalho, né? Tipo, foi o que eu entendi mais ou menos. Tipo, ela varia, só que como o Pedro ele é perfeito ali, não vai ter trabalho. Ele tem trabalho porque é perfeito dentro de um modelamento, né? Ali a gente sempre vai ter perda por calor, geralmente, né? Nossas perdas são calor ou perda de eficiência de movimento. Mas dentro de... É mais energias, Uhum, né? Mas o trabalho ele é relacionado à energia mesmo. A troca de energia dá um trabalho. isso. Tá. E ali mesmo tendo troca de energia cinética com potencial ali,
Não vai ter variação de energia Tá total. muito ficou assim, cabendo vários, porque é um modelamento, é só que é mais pedagógico do que real. É uma idealização que acontece para entender o modelo. Né? Então, obviamente, quando a gente fala do exercício, a energia total, que é uma linha reta, ela varia também. Sim, ela vai variar. Tá? Ela vai variar, só tem que lembrar disso, é uma idealização da realidade. Então, fica tranquilo com isso. Não é assim que acontece no mundo real. Agora, é importante lembrar que o que se distancia desse modelo ideal, que aquilo ali, para acontecer aquela linha reta, só o pêndulo da PUC que faria, onde ali tu terias um reaproveitamento de energia cinética potencial perfeito. Só ali. Né? Não, nem a gente fazendo, se eu pegar uma corda e pendurar agora e ficar balançando ela, ali tem um monte de perda de atrito já e tal, né? Já não seria como está ali. Agora, o que é legal mostrar só que quando a gente está caminhando em velocidade ótima, onde a gente gasta menos energia, nós somos mais próximos daquilo ali. Em velocidades muito baixas ou velocidades muito altas, como tu mostrou lá da primeira curva em U lá, né, onde o custo aumenta, a gente fica mais longe daquilo ali. A gente tem o pêndulo não é tão perfeito e a energia total aumenta, né? As variações não é uma linha reta, ela vai variar mais e vai ter isso, e vai ter relação esse distanciamento ou não desse modelo pendular vai explicar o porquê que nós gastamos mais energia nas baixas e nas altas e por que nós gastamos menos energia na nossa ótima, naquela nossa velocidade autoselecionada, perto dos 4, 5 km por hora. É por causa dessas trocas de energia. Isso que é a mensagem principal daquele modelo, mas ele não é realista mesmo, ele é só para entendimento que vai estar atuando aquilo ali, né? O próximo daquela idealização. Sim. O microfone. Comprar um sem fio. Alguém entendeu também? É uma discussão, principalmente que tem barulho de fora, é legal também, porque nota muito sentido no meio. Eu queria saber mais sobre a automação de horário. Sei. Quer passar? Quer passar? Só para passar, o Júlio aqui fez uma pergunta sobre a locomoção de esquis e patins, porque ele é da fisioterapia e tem relação com os nossos projetos realizados ali dentro da piscina. O que acontece é que no esqui, né, na neve, seria diferente da caminhada, no caso, né? Então, como tem a ajuda dos braços, na neve ficaria mais, eles dizem que ficaria mais fácil, assim, de atingir maiores velocidades. Isso porque tem a ajuda do braço e tu não precisa reposicionar. Então, esse movimento aqui de frenagem não vai ter, de tu colocar aqui e depois empurrar. Então, como tu vai ficar sempre atrás, sempre empurrando e colocando, tu vai usar mais a panturrilha, o gastrocnêmio, para propulsão, né? Aí na água eu acho que seguiria a mesma... Claro, não teria a resistência do ar, daí seria a resistência da água e a fricção, se fosse a fricção com os patinhos. Daí a fricção no fundo da piscina seria. Eu acho que seguiria o mesmo padrão, não sei se... Eu posso voltar aqui na da corrida lá que tem. É um parênteses bem curto, eu já te passo o microfone. É bem bom, sabe, treinar essa coisa de microfone, porque depois que a gente pega a primeira vez, a gente se assusta. Agora, se ficar treinando, daqui a pouco se acostuma com esse negócio, né? Que é o seguinte, pessoal, a gente tem que lembrar que a locomoção terrestre tem uma característica de ineficiência, de baixa eficiência, que é o fato de ter que reposicionar os pés no solo a cada passo. Isso nos faz com que massa corporal vá à velocidade zero muito rapidamente, né? E nosso centro de massa desacelere e reacelere novamente. Isso é uma característica de ineficiência que os animais aquáticos não têm e os animais aéreos também não têm, tá? Então, isso, para nós, é um preço que a gente paga. Quando a gente bota patins, rodinhas embaixo da gente, é aí que apareceu a coisa. A gente
tira isso. Nosso pé, quando a mesma coisa acontece com o esqui também. Quando tu apoia o pé no solo, no patins, tu não vai a zero. Tu continua rodando para frente. Entendeu? Essa é uma grande sacada, é uma coisa que parece pouco, mas está ali essencialmente o porquê que nós vamos bem mais rápido, né? A gente não tem esse problema da ineficiência, que foi bem explicado pelo Pedro, mas eu queria só testar e também dar essa dimensão. Isso é uma característica de locomoção terrestre, que na corrida é bem maior que na caminhada, mas na caminhada também tem. Bem respondido, Marcelo. Isso, eu até cheguei a comentar, é que eu não me aprofundei muito, porque no artigo eles não aprofundam, assim, mas na introdução eles fazem a comparação com os outros animais, assim, aquáticos, voadores, que às vezes eles conseguem parar. Por exemplo, um tubarão, ele tá batendo na nadadeira, chega uma hora que ele para, ele vai continuar andando. Seria mais ou menos isso no esqui, assim. Se tu der um impulso, ou skate, se tu der um impulso, tu pode parar, vai continuar andando. Seria mais ou menos isso, assim. Daí, como não tem essa primeira fase do contato aqui que eu coloquei na corrida, seria de frenagem, aí consegue ir mais. Não sei se deu para entender. E daí na fisioterapia, eu faço educação física, então eu vou me arriscar aqui. Eu acho que daí seria melhor na piscina, né? Porque daí a resistência ela acaba sendo maior. A água, o arrasto da água eu acho que é maior que do ar e o da neve. Daí, bom, tem várias aí, mas contigo, assim, de água, eu não... Eu acho que é isso. Mobilidade muito bom, né? Sim, de... Ela não Tem uma pergunta aqui. é sobre isso, porque a pessoa pode andar bem mais. Nós damos estratégia de mobilidade. Só vou ler pro pessoal. Uhum. O Edson perguntou aqui, mandou parabéns novamente pela apresentação e fez uma perguntinha: por que a caminhada, nessa descrição, ela se assemelha ao ovo rolando, que é mais ou menos o que a gente estava falando, e a corrida é essa bola quicando? Sim. O paradigma... Aham. O paradigma, então, o professor chegou a explicar na primeira aula, do ovo seria... do ovo, porque se tu lança um ovo, ele vai ter o trabalho para frente e o trabalho vertical. Então, tu vai subir, tu vai descer, tu vai subir, tu vai descer. E aí, na corrida, já seria dar a bola quicando por ter a energia elástica, né? Então, tu vai jogar a bolinha, ela vai quicar e vai acelerar de novo. Não sei se eu consegui explicar bem, mas seria isso, assim. Mas por questão da bolinha ter energia elástica ali, de sair, de pular. Isso, é a troca daí na caminhada seria a troca do potencial com a cinética apenas, então seria o para frente e para cima, né? E daí na corrida já seria as três, né? Potencial, cinética e elástica. Então seria o para frente, para cima e o voador. Isso. Não sei se deu para entender bem. Perfeito, ele mandou. Eu vou aproveitar de energia para a corrida. Sim. Então, cheguei uma hora de toda a fase. Aham. Sim. Quer explicar a pergunta? Eu mandei no grupo só para... Tá, tu explicou ali. Aham. Tá, então na corrida, né? Na corrida daí, na primeira fase, né, de contato, seria o que a gente estava comentando aqui, a frenagem. Então daí depois na segunda fase seria a liberação da energia elástica, né? E daí no tempo de voo o trabalho zera, dá para mostrar ali no gráfico. Isso porque não vai ter troca de energia porque tu vai estar no ar, né? Tu vai estar voando. Então, daí a troca de energia acontece nessas duas fases. Então, na primeira fase de frenagem, depois a potencial, cinética e elástica na segunda. Acho que é isso. De propulsão, isso. Propulsão. É que daí a propulsão também vai aparecer na caminhada, só que não com a energia elástica, né? Seria mais no caso Isso, no solo, isso.
Daí as trocas de energia sempre na parte terrestre, no contato. Tanto na primeira fase e na segunda fase. Tanto que quando cai o gráfico ali, é o tempo de voo. Ali o gráfico, naquele U, naquele vale, seria o tempo de voo. E daí ele volta na fase de contato. E ali, daí, o pico ali na energia elástica também no tempo de contato na segunda fase, que seria a energia elástica embaixo aqui, no eixo X. Não sei se consegui explicar bem. Sim, é isso. Só que que eles dividiram ali para, acho que para fazer uma comparação com a caminhada ali, tipo, a primeira parte seria igual, potencial e cinética, e a parte de baixo só elástica. Daí, mas eles ocorrem tudo junto, no período de contato com o solo. E quando uma desce, a outra sobe. Porque no artigo tá junto, né? Você pode ficar mais fácil. Eu detestei isso que ele fez, que eu vou fazer agora, tá apontando o dedo, assim, não é isso? Aqui a gente tem as energias mecânicas, né? Sim. Então a gente desacelera o primeiro contato, né? No pé do solo, com frenagem, o impacto, né? Porrada ali, né? Ali a gente desacelera e nós temos sempre massa baixa. Então as duas energias reduzem, né? Reduzem. Agora o interessante é que essas variações de energia aqui, essa energia vai para algum lugar. Eu tinha uma energia alta e ela diminuiu. Só que, como Lavoisier diz, essa energia não se perde, ela se transforma, ela vai para algum lugar. Boa parte dessa energia, ela é armazenada em forma de energia elástica. Aqui está a troca dessas duas energias da frenagem do meu corpo, uma energia mecânica de frenagem, isso é energia mecânica que reduz, tá? Energia cinética baixa, e parte dessa energia que baixa, ela não vira só calor, ela vira energia elástica. É como se eu pegasse a funda e alongasse nesse meio, tá? E vem daí, dessa energia do meu corpo mesmo, da fase de voo que eu fui ganhando energia, velocidade, né? Quando bateu, armazenei energia. Armazeno e reutilizo aqui. Aí eu volto a aumentar minha energia, né, do centro de massa, eu ganho de novo velocidade, a segunda metade do contato. Ganho velocidade, ganho energia cinética, ganho potencial também, né, como está bem mostrar as duas energias, né? Só que, de novo, parte dessa energia não vem de músculos, de parte ativa, ela vem da mola carregada, do elástico que eu carreguei antes. Aí está o segredo da minimização de energia, do mecanismo minimizador da corrida, né? E vem daqui. Então, vem dessa mola que eu perco energia daqui. Mas, de novo, não é que eu perco, ela vai para o corpo. Vai virar energia cinética, energia potencial. Entenderam? É essa troca aí que o Pedro falou, mas aqui dessa forma fica um pouquinho mais intuitivo. E isso que me faz jogar de novo o corpo à frente, né? Alguém tem mais alguma dúvida? A gente vai passar para a próxima parte já. Pessoal, olha só, exercício, tá? Dos bolsistas para mestrando e doutorando, eu vou solicitar para as próximas reuniões, vou solicitar, estou olhando no olho mesmo, especialmente para doutorando, que já está há mais de 10 anos comigo e continua sem fazer isso, mas os mestrandos eu sei que são novos, mas nas próximas, eu peguei ali agora é uma tentativa, tá? Mas é um exercício bom, tá? Quando tem qualquer aluno nosso, colega apresentando, anota em algum lugar. Eu brinco que eu tenho meu notebook, que é o meu folhetinho ali, que a Valéria tanto conhece, ela me deu de presente e eu usei agora. É o notebook mais rápido para abrir, porque é um papelzinho, eu abro e anoto. Mas tem gente muito tecnológica que está com o computador aberto. Façam um exercício de anotar, procurar perguntar. O Edson é um dos poucos alunos meus que pegou essa ideia mesmo. Ele até brinca com aquilo que é a perguntinha, que eu vi o Lucas falando. Tá? Ele sempre tem uma perguntinha, é infernal. Tá? Mas é por quê? Para exercitar essa criticidade. Então, procurem tentar entender, inclusive não só o que não entenderam, que acho que é a primeira coisa que é mais difícil, né, Rafa, no início, é bem por aí mesmo, mas procurem ver também o que dá para conversar um pouquinho mais, que foi a pergunta também que o André fez. Cada um tem sua estratégia, mas eu peço que vocês exercitem o registro disso, principalmente porque depois fica muito legal. Muitas vezes a gente perde
tá? A gente está num evento, tá? Vou dizer das coisas práticas. Eu lá, agora tem o European College, que eu esqueci de dizer, que está acontecendo. Nós estamos levando o trabalho, o maior evento da ciência do esporte, do movimento humano no mundo, está acontecendo agora de novo, voltou a ser presencial, e temos apresentações e tal, está sendo bem legal. Então, eu me lembro desses tipos de evento, é em inglês, é mais difícil. Eu sei que vocês se defendem porque é fácil, tem tudo na cabeça. Mas não é, vocês vão ver depois que às vezes tem evento muito importante, tem alguma coisa que dispara e é bom vocês fazerem o exercício, assim, anotem no papel. Tenham a humildade de anotar, porque tem várias coisas legais, assim, por exemplo, depois pegar o papel, rasgar e dar para o colega. Diz, cara, eu não deu tempo de conversar de tudo, mas estão aqui minhas observações. Se for útil para ti, leva. Isso é muito bom, porque quando a gente faz as prévias, aí é mais importante ainda, porque é o cara que está indo para o mestrado, para a defesa de mestrado 2 dias depois, para o doutorado, e aí tem as anotações do colega, que é mais um olhar, que é aquela velha história, que sempre escapa coisa. Então, de tudo, assim, desde as coisas assim, melhorar até erro, assim, tem um slide 2 lá, tem um erro de português, vai lá e anota, é uma bobagemzinha, mas deixa anotado, porque depois tu manda para o colega, ele vai lá e ajusta e o texto fica melhor. Exercitem isso. Eu sei que a maioria dos que eu conheço há mais tempo sempre vai, não, eu não preciso disso, porque eu sou o rei da memória. Mas vou dizer para vocês, assim, por vários motivos, é bom, e também por esse, que eu acho que é o melhor, né? Ajudar quem tá apresentando mesmo, né? Mesmo que não vá perguntar tudo, mas e organiza as perguntas também. No papel, às vezes, a gente dá tempo até para isso, sabe? Mas será que isso aqui cola? Não, acho que fica melhor assim. E, às vezes, é nervosismo mesmo. Eu faço assim no inglês mesmo. Quando eu vou para os eventos mundiais, eu escrevo a pergunta, porque o meu inglês não é tão bom assim. Então, eu tenho essa coisa que talvez os mais novos tenham também. Organiza a ideia ali, já bota e formula ela um pouquinho melhor. Não, acho que fica melhor assim, fica melhor assim. E deu, tá pronto na hora ali que tá, né? Tem. E vocês vão ver, tem cara chato que tá com as folhinhas mesmo anotando. Mas é o lado bom da coisa, né? De ser crítico e tem que perguntar mais, tá? Então a gente brinca com isso, mas nas próximas eu vou pedir para vocês exercitarem mesmo e lançar a pergunta mesmo. Tem que ser, por mais que tenha risco de ser algo meio fora da casinha e tal, mas esse é o exercício, tá? Precisa fazer. Então fica a dica mesmo, que eu até brinquei, então se entendeu tudo, eu vou perguntar para os bolsistas. A gente brinca com isso, desse jogo, mas é para exercitar a criticidade mesmo geral. O que eu achei, né? O Lucas comentou, eu queria só deixar mais claro, né? A primeira apresentação faltou muita conexão, né? Tu tinha muito conceito, ficava bem cortado, assim, né? Trabalho interno é isso, trabalho externo é aquilo. Tem que ter ligações. A dica que eu dou é ter os ganchos, tá? Às vezes a gente bota até no slide, num canto, mas, porém, todavia, além disso, tem alguns jogos de estratégia assim que a gente pode adicionar ali, ou a gente treinar mentalmente para olhar o slide e fazer. Principalmente, eu vou dar a dica, assim, os primeiros slides eles têm que estar decorados, memorizados num nível muito grande. Então, eu já vi, quando tu já te apresentou meio atrapalhado, assim, tu disse, eu sou da pesquisa e bolsista e não sei o quê. Ali treina mesmo. O que eu sou mesmo, exatamente, né? Eu sou bolsista do professor Leonardo? Não, eu sou bolsista do Locomotion, até peço que vocês falem isso, tá? Mas, de novo, preparem essas primeiras falas, que aí a coisa ajuda, porque é onde dá o frio na barriga sempre. Vocês vão ver que da metade para o final quase sempre diminui. Tem gente, acontece de tudo, mas quase sempre é assim. O frio na barriga acontece no início. Então, treinem mais essas falas iniciais e depois as outras usem ganchos que vão ajudar vocês depois para saber o que falar ali e não ficar preso a um gancho. Porque no início é isso, é muito difícil esse artigo, e aí tu começou a engatar uma que era além disso, aí começou a engatar um gancho lá, porque é o que te veio na mente. Então, treinem isso para ajudar na fala. Eu senti falta de duas coisas, assim, do SciBN, tá? Eu vou deixar o registro aqui nas próximas apresentações, eu acho que eu falei para alguém, mas tudo bem, só apresentem até o How to Measure Mechanical Work. Então, tudo bem, não tem problema se foi apresentado muito mais coisas, que é muito difícil, assim, muito difícil. Então, eu peço que se foquem nisso até, tá? Mas, tudo bem, o desafio era apresentar tudo, foi tudo. Agora, o que eu senti falta, tá? Vamos falar de uma coisa, da mensagem aquela do método que tu fez a pergunta, o slide aquela do método, passa ali, aquela que mostra o método cinematográfico, né? Resumindo a coisa, só queria deixar isso assim, aquela que aparece aí, essa aí. Não é essa, desculpa, não. Onde diz método da plataforma cinemática. Esse aí.
Esse, que dá um resumo de como medir o trabalho mecânico, né? Ele tem esse aqui é um organograma que vem daqui e faz a curva e vai para baixo, né? Ele faz isso aqui, assim, tá? Então, o que ele diz? Dos dados cinematográficos, câmeras, eu consigo ter trajetória dos segmentos corporais. E aí consigo ter trajetória do meu centro de massa. Se eu tenho do centro de massa, eu consigo calcular trabalho externo, né? Se eu tenho os movimentos também corporais, eu consigo também calcular o trabalho interno. Por isso que daqui vem para cá. É tudo questões de seta seguindo, mas isso quer dizer o quê? Com câmeras, eu consigo medir os dois, trabalho externo e interno, ok? Agora, se eu tenho plataformas de força, que é um sistema melhor, assim, ele tem menos origem de erro, de medida e tal, eu consigo calcular só um deles. Aqui tem um caminho que é meio enganador aqui, mas resumindo, com plataformas de força eu consigo analisar apenas o trabalho externo, só o externo, porque ele só me dá o centro de massa. Eu só tenho as forças de todo o corpo batendo lá no solo, então eu só consigo tirar dali trabalho externo. O trabalho interno tem que ser estimado, eu tenho que botar uma equação e estimar, eu não consigo medir, tá? Então, é isso, tá? Esse aqui é um resumo, e daqui que eu venho para o trabalho externo e o trabalho interno, resumindo. Então, se eu tenho câmeras, consigo fazer os dois. Se eu tenho plataforma, consigo só fazer um, só o trabalho externo. E aí eu tenho que adicionar câmeras também para ter o trabalho interno, tá? No estudo do Henrique Leal, do trabalho mecânico no Parkinson, que foi publicado no Scandinavian, tinha só plataforma de força, nós estimamos o trabalho interno. Foi super bem publicado, mas era isso, a gente não tinha medida de trabalho interno naquele estudo, tá? Essa era a primeira coisa que eu queria revisar bem com vocês, que eu acho que faltou ali, o Lucas até levantou a bola e ainda que tá certo, a gente está aprendendo junto. Outra mensagem que eu queria dar, que eu acho que é uma das coisas muito legais dessa área, tu falou ali de trabalho de tendão, né, Pedro? E aí ficou meio perdido, porque a frase ficou cortada de novo, faltou essa fluência e tal, né? O que a gente tem que lembrar, pessoal? Com essas estimativas aqui, que é a biomecânica tradicional, que a gente tem, plataforma, cinemetria, né? Essas coisas que vocês estão vendo, sensores de movimento, que a gente fez os testes lá, dão também cinemática, é uma forma de avaliar a cinemática, nós vamos fazer amanhã, né? O que eles medem? Eles medem ângulos, forças, ok, é a biomecânica mais fácil, vamos chamar assim. O que nós fazemos é transformar isso tudo em energia. E da onde vem isso? Quem é que produz trabalho? Músculos. Então, nós temos medidas de trabalho que muitas vezes nós chamamos de muscular, só que é um pouco perigoso, o Pedro falou bem. Então, lembrar disso, na caminhada, especialmente, onde são movimentos mais lentos, todo o trabalho mecânico que nós medimos é quase todo um trabalho muscular. Nós temos ali uma medida de trabalho muscular, que tem bastante relação com a energética toda, tá? Porque está muito relacionado uma coisa com a outra. Agora, o problema é que na corrida não dá para dizer isso, não dá para dizer que o trabalho é predominantemente muscular. A gente tem que ser um pouquinho mais, um pezinho atrás, e tem que falar em trabalho músculo-tendão. Tá? Músculo-tendão, tá? Então tem que adicionar isso aqui, e não é dizer que é só também tendão, tá? Porque a gente não sabe direito, as unidades músculo-tendão alongam e encurtam, tá? Na fase da metade do contato e na segunda metade, né? Que é frenagem e propulsão. Tá? Então, a unidade músculo-tendão alonga e encurta. Certamente, vários propulsores, só que a gente não sabe ainda, agora que estamos descobrindo, o que cada músculo está fazendo. E que a gente sabe que tem bastante tendão na jogada. Na caminhada tem pouco, então dá para falar com mais segurança. Né? Isso, mas o cuidado é esse, tem que falar, e é verdade, vários músculos propulsores agem isometricamente e tendão que alonga e encurta. Mas de novo, para a gente colocar o termo mais humilde, para não ficar nesse negócio e ficar mais com risco de falar coisa errada, o que se mede na corrida é um trabalho músculo-tendão, das unidades músculo-tendão. É isso que tem que dizer. E aí, ali no meio, dizer realmente, tendão participa bastante, tal, que é bom, porque são boas molas biológicas, bem melhor que músculo. Então, é uma estratégia de evolução que a gente tem de altas velocidades, que todos os animais terrestres têm, canguru tem bem mais, que é usar melhor esses tendões, realmente. Nós não usamos tão bem que nem cangurus, mas usamos melhor do que vários outros animais.
que cachorro, sei lá, um monte de tipo, mas é uma viagem. Mas tem esse sentido, realmente. Mas tem que lembrar disso, isso aí está na essência da coisa que a gente mede, que muitas vezes a gente fala de tanta coisa e acaba esquecendo dessas coisas essenciais. Isso aí é bem importante. Tem tanta coisa nesse artigo, mas eu fico... Ah, a última, número de Froude, né? Foi explicado aqui. Ah, tu não explicou aquele gráfico. Tá, é a última mesmo. Lá é o segundo gráfico, é bem no início. É depois de custo de transporte. Aí, esse aqui. Tu mostrou ele... Eu botei mais porque era o gráfico de recurso, mas eu não peguei Isso. Como o Pedro apresentou bem, ele apresenta o mecanismo pendular aqui, o recover, que a gente chama, é a variável, o nome que a gente dá para a variável que mede o mecanismo pendular. Se eu tenho maior recover, meu mecanismo pendular está funcionando melhor. Está baixo, tá mal, tá? Em função, aqui tu apresentou a unidade, só que ficou confuso, assim, tu mostrou ela matematicamente e ficou confusa. O que é isso aqui? Isso aqui é o número de Froude, que é a velocidade, só que relativizada pelo tamanho. E ponto. É isso. Só que de um jeito estranho. Geralmente a gente relativiza dividindo pela estatura, uma coisa assim. Só que aqui não, aqui é um pouco mais complicado. Entra a teoria das similaridades dinâmicas, que entra a gravidade junto. Só que a gravidade é fixa, a gravidade é sempre a mesma. Então, isso aqui está normalizado por tamanho. Isso aí, o comprimento do membro inferior. É essa medida aí que a gente vai pegar amanhã também, né? Do grande trocânter até o solo, para ter também esse controle de tamanho mais correto. Mas o que ele mostra aqui de interessante, resumindo? Está distribuído aqui dados de caminhada de crianças de 1 a 2 anos até 11, 12 anos, pigmeus e anões. Tá? Então, pegaram pessoas de tamanhos bem diferentes. E o que ele mostra, esse gráfico? É que, quando normalizado por tamanho, quando eu boto a minha velocidade expressa, não como quilômetros por hora ou metros por segundo, mas em função do normalizado por tamanho, de um jeito relativizado, o recovery máximo acontece no mesmo lugar, eles têm toda a mesma cara. É sempre no mesmo ponto aqui, que é perto dos 0,25. Não é exato, mas é em torno do 0,25 a parte máxima. Ou seja, quando eu caminho a 0,25 de número de Froude, eu, independente do tamanho, eu posso ter 1,50 m, 2 metros de altura, eu vou estar com o meu recover melhor. E isso, vamos deixar a gravidade de lado, porque isso aqui se aplica para outros planetas também. Se eu vario a gravidade, mas é mais complicado ainda. Mas fecha sempre, tá? Mas vamos ficar nessa mensagem aqui só do tamanho por enquanto, tá? O que ele quer dizer? Que se eu boto uma criança para caminhar do lado de um adulto, certamente uma delas não vai estar na sua velocidade ótima, na sua autoselecionada. Ou a criança vai estar quase correndo para seguir o ritmo do pai, ou o pai está se arrastando para seguir o ritmo da criança, tá? E isso quer dizer, e o que isso significa? Mecanicamente, um tá ruim, mecanicamente não está ideal, seu mecanismo pendular não está funcionando bem, alguém está caminhando com um recovery baixo para cá ou para cá, tá? É isso que quer dizer, que paga, e aí eu fecho a conta. Eu pago isso gastando mais energia para caminhar. O meu custo de transporte, aquela U, vai me fazer caminhar ou numa zona daqui ou de lá, porque tem um efeito de tamanho. Então, a minha U, essa é outra maneira de pensar. Passa o gráfico para trás ali, agora vamos falar dessa U. Aqui, ó, a tal da curva em U de custo de transporte em função da velocidade, vai me dizer o quê? Que ela vai depender do tamanho. Se eu for um cara mais alto, essa U vai andar para cá. Eu vou ter minha velocidade ótima, o ponto baixo da U mais para a direita. Se eu for um cara baixo, eu vou ter ela um pouquinho mais para a esquerda. É isso. Também é outra representação daquele outro gráfico, é da leitura daquele outro gráfico. Por quê? Porque o efeito de tamanho é muito forte, tem a ver com o tamanho do meu pêndulo. Se eu tenho um pêndulo maior, eu vou oscilar muito mais do que se eu tiver um pêndulo menor. As frequências vão ser semelhantes, mas o tamanho do pêndulo vai mudar, isso vai mudar o meu comprimento de passo, porque vai depender desse aspecto básico do tamanho, né? O arco que eu vou fazer em função do tamanho do meu pêndulo invertido. A pessoa baixinha vai fazer pequeno esse pêndulo, isso vai repercutir em velocidades menores, comprimentos e velocidades menores.
pessoa maior vai ter maior. Tá? Essa é uma leitura daquele gráfico ali, do gráfico que tu passou meio rápido ali, mas ali está mostrando que o efeito de tamanho é fundamental no pêndulo invertido. Isso. Tô pegando a manha aqui. Aos poucos vai. Fechou? Parabéns aí. Obrigado pela atenção. Fico à disposição qualquer coisa fora da aula também. Tá. Tem uma pergunta. É isso, eu vou parar aqui de compartilhar a apresentação. Agora a gente teria a prática com o JASP, só que é 11h45, tocamos? Tá, então acho que a gente vai encerrar por aqui hoje, então. Vou parar de gravar.